Tá na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa pelo site ou pelo app, você que nos acompanha aí mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, ontem foi o Dia Mundial do Ceratocone, né? Mas você sabe do que isso se trata? Não, né? Obviamente não, nem eu, gente. Já ouviu falar ao menos alguma vez? É difícil, né? Eu pelo menos eu nunca soube, mas quero lembrar você que está sempre acompanhando a nossa programação, né, que a gente sempre traz aqui um entrevistado diferente. E para falar mais sobre esse tema, né, e conscientizar os nossos ouvintes sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o oftalmologista do Hospital SEMA, em São Paulo, Dr. Leonardo Merculino, né? Marculino, perdão. Doutor Leonardo Marculino. Em primeiro lugar, quero desejar bom dia para ele mais uma vez e agradecer esse carinho imenso. Doutor, bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre essa doença tão importante que é o ceratocone. Opa, o prazer é todo nosso. Mais uma vez, doutor Leonardo, a gente agradece sempre esse carinho que o senhor tem aqui por todos nós. Então, doutor, para começar aqui o nosso relógio de entrevista, explica melhor para os nossos ouvintes o que é ceratocone, quais os sintomas, as causas, o que ela faz com a nossa visão, doutor? O ceratocone, ele é uma doença da córnea, que é essa parte da frente do olho da gente, como se fosse o vidrinho do relógio, em que vai se deformando a córnea com o decorrer do tempo. Ela vai perdendo o seu formato, vai ficando no formato de cone, como o nome diz, né? Uhum. E com isso vai baixando a visão. É uma doença que, embora muita gente não ouça falar, é uma doença bastante prevalente, tem bastante associação com alergia e com coçar os olhos. Então, isso é uma doença que vai, com o tempo, baixando a visão da pessoa e que, em último caso, como ela é uma doença degenerativa e progressiva, ela pode levar ao transplante de córnea. Que é o momento mais delicado, é aquele momento do transplante, onde as pessoas ficam na fila aguardando, né, doutor? Exatamente. É uma doença, então, que a evolução natural dela é levar o transplante de córnea para cerca de 20% a 30% dos pacientes. Uhum. Embora hoje nós já tenhamos tratamento para evitar a evolução da doença, que é uma cirurgia chamada de cross-linking. Quando a gente vê a evolução ocorrendo no paciente, a gente indica essa cirurgia, que tem uma eficácia muito alta, 90% a 92% de chance de parar a evolução da doença. Então, por ceratocone, a gente está tendo cada vez mais a diminuição da necessidade de um transplante de córnea. Mas, para isso, precisa que o paciente faça uma consulta periódica no oftalmologista, uma vez por ano, fazendo os exames complementares, porque essa doença, no começo, ela não vai dar sintoma nenhum. Muitas vezes o paciente nem vai perceber que está tendo uma queda progressiva da visão, acha às vezes que é só falta de óculos, não vai procurar o óculos, aí quando vai procurar, às vezes a doença já está evoluída. Então fala isso sobre a importância de ir periodicamente ao oftalmologista e a importância de não coçar o olho. Essa é uma doença que ela é primordialmente genética, mas ela passa de pai para filho, mas ela pode pular gerações. Por exemplo, uma pessoa pode ter o ceratocone, o filho não ter, depois o neto ter, todo mundo pode ter. Ela não é só genética, mas é principalmente genética. E está muito relacionada a coçar os olhos e as alergias. Então, sim, muito importante que as pessoas não tenham esse hábito de pôr a mão nos olhos, de coçar os olhos. O senhor citou aqui pra gente, né, sobre as pessoas que têm alergia, né? É verdade, então, que pacientes alérgicos têm mais chances de desenvolver essa doença, doutor? Se sim, por quê? E que outras pessoas se incluem, no caso, nesse grupo de risco? Sim, não quer dizer que todo mundo que tem alergia terá ceratocone, mas praticamente todo mundo que tem ceratocone tem algum nível de alergia. É uma doença extremamente associada com a alergia, porque uma das coisas que faz essa doença progredir, como eu havia citado anteriormente, é o hábito de coçar os olhos, né? E quem é alérgico tem esse hábito, infelizmente, né? De pôr a mão no olho, de coçar o olho com frequência. Então, é uma associação, assim, eu diria que mais de 90% dos pacientes com ceratocone têm uma alergia associada. Certo. Lembrando aos nossos ouvintes que eu estou falando com o oftalmologista do Hospital SEMA, em São Paulo, doutor Leonardo Marculino. Doutor, o senhor falou sobre o tratamento. A cura ou o tratamento para ceratocone?
Infelizmente, o ceratocone ele não tem cura, mas, como eu falei anteriormente, existe agora uma cirurgia já há bastante tempo no mundo, principalmente na Europa, uma cirurgia que a gente chama de crosslinking, mas no Brasil a gente já faz desde 2010, já faz há bastante tempo, que é a cirurgia chamada crosslinking, que ela tem a chance extremamente alta de parar a progressão da doença. A gente pega uma doença no começo, pega a progressão da doença, indica o crosslinking, a chance de a gente ter uma parada na progressão da doença é em cerca de 90%, 92%. É uma chance muito alta. É por isso que é tão importante que as pessoas façam uma consulta periódica com o oftalmologista, mesmo sem ter sintomas nenhum, né? E se tiver história familiar então de ceratocone, mais ainda. Por exemplo, irmãos de pessoas com ceratocone, primos, parentes, de qualquer forma, tem mais chance, obviamente, de ter ceratocone. Entendi. E aquilo que eu falei, no começo, quando ele está inicial, ele não vai dar sintoma, e a gente consegue fazer esse diagnóstico não no exame do óculos, mas em exames complementares, exames que vêm no formato da córnea, como topografias da córnea, tomografias da córnea, associadas como Tentacan, Galilei. São exames que a gente faz para detectar essa doença. E quando a gente detecta ela precocemente, a chance de bom resultado é excelente. Isso é bom. Boa notícia, então, para a pessoa que está tendo já início. É bom tratar enquanto é cedo, né, doutor? Sim. Se a pessoa já tem o diagnóstico, a gente faz um acompanhamento, no mínimo semestralmente, mas em casos que podem estar mais graves, ou evoluindo de maneira mais aguda, às vezes a gente faz o acompanhamento até de forma mais próxima, de 3 meses. Mas um paciente que a gente faz um diagnóstico precoce, vê a evolução da doença, consegue fazer o procedimento para parar a evolução da doença, que é o crosslinking, a gente geralmente tem muito bom resultado. Boa, isso é bom. A gente fica até feliz com essa recepção do senhor aí, né? E as pessoas que de repente já estão tendo início dessa doença, é bom tratar enquanto é cedo. Isso, não precisa ficar desesperado, triste. É uma doença que hoje a gente tem bastante conhecimento. Os pacientes que vão para transplante geralmente são pacientes que, infelizmente, não procuraram uma ajuda precoce e às vezes já chegam para a gente em estágio muito evoluído. Aqui hoje em dia a minoria dos pacientes, porque hoje a gente tem muitos tratamentos, a gente tem lentes de contato que ajudam a mudar o formato da córnea hoje com vários tipos de desenhos, com várias possibilidades de adaptação, mesmo pessoas que já passaram por situações que não conseguiram adaptar o uso das lentes, hoje com a tecnologia cada vez melhor, é muito provável que a gente consiga adaptar uma lente de maneiras diferentes, lentes que se apoiam na córnea, que se apoiam na esclera. Então a gente tem muitas opções, a gente tem os anéis, que são cirurgias que a gente usa para mudar o formato da córnea, também podem ajudar a melhorar a visão, mas o principal de tudo isso, sem dúvida, que mudou a história natural dessa doença foi a cirurgia do crosslinking, que conseguiu, na maioria dos casos, pausar, ou pelo menos retardar a progressão da doença. Entendi. Então, doutor, há várias formas então de se prevenir contra essa doença, né? Sim, há várias formas, mas o básico é não coçar os olhos, é não pôr as mãos nos olhos. É isso que a gente fala para os pacientes, que eles não devem coçar os olhos. Então, mesmo os pacientes que têm alergia, a gente trata a alergia para que o paciente tenha menos vontade de pôr a mão nos olhos e de coçar os olhos, porque o paciente que coça muito os olhos, infelizmente, geralmente complica a doença. Com certeza. Bom, gente, eu conversei com o oftalmologista, né, doutor Leonardo Marculino, sobre ceratocone. Doutor, mais uma vez, eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio, suas considerações finais. Eu espero poder falar com o senhor novamente e ter uma outra oportunidade, hein? Eu que agradeço a chance de falar com todos sobre essa doença que pode não parecer, mas ela é muito comum no consultório oftalmológico. A gente vê com muita frequência. Então é uma doença muito importante que pode levar a cegueira. Então a gente tem que falar sobre essa doença. Ontem foi o Dia Mundial do Ceratocone, então a gente tem que estar realmente falando sobre isso. E eu agradeço a Rádio Relógio por dar esse espaço e agradeço os ouvintes por nos ouvir aqui falando sobre essa doença e que eles divulguem para seus amigos, que vão ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Com certeza, a prevenção é muito importante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Espero poder falar com o senhor, conforme eu falei, mais uma vez aí, e eu quero ter essa oportunidade, por favor. Estou à disposição. Um abraço a todos. Um abraço, boa semana para o senhor, beijo na família, querido. Para o senhor também, um abraço. Bom, gente, tá aí, eu conversei então, né, com o oftalmologista, o doutor Leonardo Marculino, sobre a ceratocone. E eu agradeço mais uma vez em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando que quem ficou interessada nessa entrevista, né, vai ficar disponível para você a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta, hein?